Turma do Propósito, boa noite, meu querido irmão. Que alegria poder me dirigir a você mais uma vez. Que semana intensa, graças a Deus, de trabalho. Eu tenho certeza que a sua também está sendo dessa forma. Eu espero que Deus abençoe muito a sua vida e a vida da sua família. E nós estamos aqui mais um dia sem errar, apesar do horário. Sei que os vídeos têm saído mais tarde. Peço aos irmãos compreensão, porque os dias têm sido cheios de trabalho, como eu falei, graças a Deus. Os irmãos têm acompanhado aí que eu acordo bem cedo para orar. Tenho orado por vocês. E assim que dá, eu paro um tempinho aqui para poder gravar o vídeo. E algumas vezes isso acontece mais pro final do dia. Com o tempo, vamos ver se a gente consegue fazer os vídeos aí um pouquinho mais cedo. Mas até lá, meu irmão, conto com a sua paciência, com a sua compreensão. E vamos juntos no propósito. Lembrando que o nosso propósito consiste em 3 passos. São eles: ler a Bíblia, um capítulo por dia. Orar todos os dias. Qual que é o propósito que você gostaria de colocar diante do Senhor? Você gostaria que o Senhor te respondesse? Ore por isso. E também, meu querido irmão, tentar mudar. Mudar é preciso. Todos nós necessitamos de mudança em alguma área. E vamos juntos nesse propósito. Lembrando que no último capítulo do livro de Números nós vamos fazer uma live e vamos sortear uma Bíblia estilizada. É um oferecimento aí do Paulinho, né? O Paulo Ubner, nosso presbítero, da sua empresa Caricatum. E eu espero que você esteja participando conosco e que ganhe esse mimo, esse presente, para lembrar aí desse tempo precioso que você está tendo com o Senhor, de aprendizado com o Senhor. Então vamos lá, sem demoras, para Números capítulo 26. Eu queria meditar com você rapidinho nesse texto. É um texto que vai trazer o segundo censo. É o segundo censo. Vamos lembrar que o primeiro acontece em Números 1. E esse censo era para contar tanto os levitas quanto o povo apto à guerra. Claro que primeiro conta-se ali os que de 20 anos para cima que poderiam ir à guerra. Depois conta-se os levitas que não iam à guerra, mas eram a população que servia ao Senhor. Vamos lembrar que os levitas, eles eram contados a partir de 1 mês de idade, enquanto os aptos à guerra eram com 20 anos ou mais. E algo interessante que acontece, nós não vamos nos ater a ler aqui todos esses nomes e tal, você pode ler na sua casa, é um capítulo bem extenso, mas o que eu queria dizer para você é que se nós compararmos o censo do capítulo 1 de Números, nós vamos ver o seguinte: naquele censo, lá em Números 1, haviam 603.550 pessoas. Nesse segundo censo, havia 601.730 pessoas. Então, repetindo, no primeiro, 603.550. No segundo, 601.730. Isso significa que o povo, ao invés de aumentar, diminuiu. 1.820 pessoas no segundo censo. Isso significa, meus queridos irmãos, que se não fosse a incredulidade desse povo, que não quis tomar posse da terra prometida, achando que o Senhor mataria as crianças, que aquelas crianças seriam presas fáceis daquele povo que o Senhor já tinha entregado na mão deles. Esse povo, durante uma geração, teria dobrado de tamanho, no mínimo dobrado de tamanho, dentro ali daquela terra que emana leite e mel. Porque praticamente é o mesmo número, 1.820 pessoas, dentro desse contexto aí de 603.550, 1.820 representa menos de 1%. Então, assim, a variação foi mínima. No entanto, o que nós notamos é que o povo diminuiu ao invés de aumentar por causa da desobediência deles, porque não creram. E é interessante também a gente notar o seguinte: algumas tribos aumentaram. O aumento mais expressivo nós temos nas tribos de Judá, de Isacar e de Manassés. A que cresceu mais foi a tribo aí de Manassés. E das outras tribos, por exemplo, a tribo de Simeão, nós tivemos um decréscimo, preste atenção, de 59.300, que era no primeiro censo. A tribo de Simeão caiu para 22.200. Se nós lembrarmos, pessoal, e eu acredito que há um registro para explicar, quem sabe, essa razão, nós vamos ver que naquele ato de Finéias, aquele ato de zelo, ele mata Zinri, que era filho de Salu, príncipe da casa paterna dos simeonitas, ou seja, um príncipe ali da casa de Simeão, queria se unir a uma midianita e assim fazer o que o Senhor não se agradava, o que o Senhor não aprovava. Haveria ali uma aliança, uma conjunção carnal deste homem, de Zinri, com essa mulher, que era também parte ali da casa dos chefes dos midianitas. Isso me leva a entender, me leva a crer que essa redução significativa na tribo de Simeão está ligada à infidelidade dessa tribo. A gente pode até ver que esse príncipe dessa casa estava extremamente sensível para com a comoção do povo de Deus. O povo de Deus, no capítulo anterior, Moisés, Arão, os líderes estavam chorando, porque o Senhor deu uma pena muito alta, havia uma praga no meio de Israel, e ele passa com a midianita, mesmo em meio àquela dor ali, sabendo que aquilo era a causa da dor, ele não se importa e vai se deitar com aquela mulher na sua tenda. Então, pessoal, o que eu quero trazer para vocês aqui rapidinho, de aplicação, são algumas lições que a gente pode aprender aí em Números capítulo 26. A primeira coisa que nós vemos é o seguinte: o pecado estagna o ser humano. Se você quer crescer, meu querido irmão, você precisa de fé. A fé vai fazer com que você cresça espiritualmente. A fé vai fazer com que você obtenha crescimento em todas as áreas da sua vida. Sem fé é impossível agradar a Deus. E sem fé é impossível também obtermos crescimento, porque é através da fé que nós nos aproximamos de Deus, nós conhecemos a Deus, nós nos achegamos ao Senhor. E quando isso não acontece, meu querido irmão, nós não nos achegamos ao Senhor, não nos achegamos a Cristo, nós não alimentamos espiritualmente falando, portanto nós não crescemos. Razão pela qual o povo, ao invés de crescer, diminuiu, porque ele pecou contra o Senhor
e se afastou aí dos propósitos do Senhor. Nós vemos que no final das contas, ao invés de crescer, aquele povo diminuiu. Outra lição que nós aprendemos é sobre a fidelidade de Deus. Deus permanece fiel mesmo quando somos infiéis. O Senhor poderia ter destruído esse povo aqui, porque mais uma vez ele chegou à porta e ao invés de adorar o Senhor, eles se prostraram diante de Baal Peor e passaram a deitar-se ali com as filhas de Moabe. No entanto, o Senhor teve misericórdia, 24 mil daquele povo foram mortos. Finéias, no capítulo anterior, a gente percebeu que ele aplacou a ira do Senhor através da morte daquele príncipe da casa de Simeão. E a gente também percebe a fidelidade de Deus no sentido de conduzir aquelas crianças que os pais estavam querendo proteger. O Senhor disse, meia volta, já que vocês estão querendo voltar para o Egito, eles tinham falado de levantar um capitão que os levasse de volta para o Egito. O Senhor falou, já que vocês querem, voltem para o Egito. E as crianças que vocês querem proteger, essas tomarão posse da terra. E aqui estão essas crianças crescidas, guardadas, mesmo tendo cometido os erros dos próprios pais, muitas vezes sendo incrédulos, muitas vezes reclamando, estão prontos aqui para ingressarem na terra prometida, isso por causa da fidelidade do Senhor. Lembrando que o Senhor prometeu que apenas Josué e Caleb entrariam nessa terra. E só Josué e Caleb estão entrando. Moisés não vai entrar, Arão não vai entrar, Miriam não entrou. E aqueles que não creram também não entraram. Apenas Josué e Caleb. Josué será o sucessor aí de Moisés. Nós temos também um ensinamento que as nossas, como eu falei, né, os nossos pecados têm consequências. Quais foram as consequências? As consequências do pecado do povo, da incredulidade, foi tornar a vida deles ainda mais difícil. Porque, olha só, eles queriam o melhor para as crianças na visão deles, mas esqueceram de crer no Senhor. Eles queriam que eles pudessem tocar, que eles pudessem medir o que parecia a eles seguro. Eles não tomaram um passo de fé em favor dos filhos. Pelo contrário, pelo excesso de proteção que eles queriam ter, pelo vitimismo, por reclamar, por murmuração. Por causa dessa desobediência, eles tornaram a vida dos filhos muito mais difíceis. Cuidado com o que você decide hoje, meu querido irmão, porque pode refletir na vida do seu filho amanhã. Quantos são os pais que decidem hoje não ter um compromisso com Deus? E essa decisão dele vai refletir na vida espiritual do filho para o resto da vida. Portanto, meu irmão, cuidado quando você escolher alguma coisa, tomar alguma decisão no dia de hoje, porque isso pode refletir no futuro. Vamos lembrar que, eu não estou falando aqui de uma maldição hereditária, mas eu estou falando que a criança, o jovem, o adolescente, ele vê o pai, a mãe, eles estão o tempo todo observando, eles nos observam. E eles têm a tendência de nos imitar e depois de usar os nossos ensinamentos, nossas palavras, mas principalmente as nossas ações para justificarem seus comportamentos lá na frente. Portanto, meu querido irmão, tome cuidado com as suas decisões de hoje, porque elas podem representar prejuízos, consequências aí para suas gerações futuras. Imagina, meu querido irmão, quanto essas crianças aprenderiam se elas tivessem visto seus pais confiar no Senhor e avançar ali em direção aos povos inimigos, vendo a mão do Senhor libertar, vendo o Senhor, enfim, imprimir ali vitórias majestosas como vai acontecer agora através da vida deles. Essas crianças teriam um crescimento, uma experiência espiritual tremenda. Pelo contrário, eles viram seus pais reclamando, não crendo, voltando, murmurando. E o que eles aprenderam? Murmurar. Vão ser os que vão tomar posse da terra? Vão. Mas eles aprenderam com muito mais sofrimento por causa da decisão dos pais lá atrás. E aqui nós vemos também o Senhor preparando o futuro. O Senhor manda contar, eu acredito, para mostrar ao povo que ele sustentou. Havia ali, claro, um decréscimo, sim, 1.820 pessoas. Mas não é nada se comparado às condições que esse povo esteve. Ele esteve no deserto e o Senhor esteve com eles sustentando mais de 600 mil homens. Isso aqui são homens aptos à guerra. Então, estima-se aí que a população de Israel passava em muito a de 1 milhão de pessoas. A gente precisa então confiar na fidelidade de Deus, que nos conduz a todo lugar que Ele prometeu. Nós precisamos ter fé nas palavras do Senhor. Agora estava pronto, o povo estava contado, os levitas, diferentemente da população, a população dos levitas aumentou, uma diferença de cerca de 1.000 pessoas para aquele censo que aparece lá no início de Números, o censo só dos levitas, lembrando que os levitas eram contados de um mês para cima, então ali nós temos um acréscimo de mais de 1.000 pessoas. E você precisa, meu querido irmão, confiar na fidelidade de Deus, obedecer aquilo que o Senhor diz, confiar no que Ele diz. Se Ele diz para você avançar, avance. Se Ele diz que Ele já entregou o inimigo nas suas mãos, vá, confie. Hoje nós não temos inimigos visíveis, nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas o Senhor Jesus, o nosso general, manda você marchar, porque Ele já te tornou mais que vencedor. E prepare-se, meu querido irmão, para viver o cumprimento de todas as promessas de Deus. Esse povo estava prestes a viver esse cumprimento, onde o Senhor disse que daria a vitória. Eu sei, meus irmãos, que às vezes a vitória parece distante de nós. Nós vamos ver que a vida do povo de Israel não foi fácil. São cidades com muralhas, com povos enormes, com pessoas hábeis para a batalha, para a guerra. No entanto, o Senhor é fiel para cumprir todas as suas promessas. E nas promessas do Senhor não haverá nenhum empecilho, nenhum impedimento. O Senhor fará o impossível nas nossas vidas para cumprir as suas promessas. São tantas. Ele promete que todas as coisas cooperam para o nosso bem. Ele promete que se nós o buscarmos, nós vamos encontrá-lo. Ele promete que se nós praticarmos a oração em meio às lutas, nós vamos obter paz para o nosso coração, para a nossa mente. Ele promete que na sua presença há plenitude de alegria. Ele promete que vai sustentar o seu povo. Ele promete que vai estar conosco todos os dias até a consumação do século. São muitas as promessas. E você precisa acreditar em todas as promessas de Deus, inclusive aquela que Cristo garante. Que um dia nós teremos o lugar que Ele foi preparar. Que nós desfrutaremos do céu na plenitude, porque Ele conquistou ali na cruz. E vai ser uma grande multidão, meu irmão. Uma grande multidão.
adentrando as cidades celestiais, como esse povo aqui, numeroso, estava adentrando agora para possuir a terra prometida, a terra de Canaã. Nós continuamos amanhã, vamos ainda voltar a falar de Balaão daqui a pouco, porque nós vamos ver que o erro que ele levou o povo a cometer vai ser punido. Vamos lembrar que esse censo vem logo depois da punição ao povo de Israel, os 24 mil mortos. O Senhor diz, agora chega, vamos avançar, conta os soldados, conta os capazes para a guerra e vamos tomar posse dessa terra. Esse é o propósito de Deus. Nesse 40º ano é feito esse censo e que todas essas verdades que foram ditas aqui sejam aplicadas na sua vida e no seu coração. Até amanhã e eu conto com você nessa caminhada.